Olá pessoal, então vamos para a nossa primeira aula, modelos atômicos e a representação do elemento químico, certo? Pegue seu caderninho aí, faça suas anotações, copie os exemplos, que é sucesso. Vamos lá. Primeiramente, temos aqui modelo atômico, o que é isso? Tá? Modelo nada mais é que uma representação. Modelo. Não existem os modelos que desfilam, né? Então modelo nada mais é que uma representação. Se eu estou falando modelo atômico, não é representação do átomo, óbvio, certo? E nós vamos representar esses átomos posteriormente, considerando o elemento químico. Mas vamos lá, de onde veio esse conceito do que é um modelo atômico? De onde surgiu esse conceito, certo? O átomo, por assim dizer, ele é a menor parte da matéria, vocês viram isso, que a matéria se apresenta ali em 3 estados físicos diferentes, sólido, líquido e gasoso, e a menor parte da matéria, a menor parte é o átomo. Esse conceito, essa teoria atomística, ela precede por 2 filósofos, Leucipo e Demócrito. A situação era a seguinte, ambos pensavam qual seria a situação se nós pegássemos uma pedra e quebrasse essa pedra ao meio. Opa, seta feia na hora. Quebrasse essa pedra ao meio. Teríamos uma pedra menor e assim por diante. Pegasse essa pedra, quebrasse, teríamos um pedaço menor ainda. Quebrava, um pedaço menor. Até chegar um momento que seria impossível quebrar essa pedra. De tão pequena, de tão minúscula que seria. Então esse conceito, essa ideia de que a menor parte da matéria surgiu com esses filósofos há 420 anos antes de Cristo. Então percebam, a ideia, o conceito é muito antigo, certo? E eles deram a denominação, o nome para essa partícula minúscula, pequenininha, deram o nome de átomo. Átomo vem do grego. A é o prefixo de negação e tomo significa partes. Ou seja, não partes, não há momento, não há possibilidade de se dividir mais. Então é algo não divisível, certo? Consideravam então que o átomo já tem uma característica aí nessa época, que o átomo ele é totalmente indivisível, mas isso a ideia sugere, né? A ideia precede essa orientação. Mas vamos lá. Partindo dessa ideia dos filósofos, nós vamos ter aqui 4 representações para os modelos atômicos. Vocês podem ver aqui que está em seta, né? Seta 1, 2, 3 e 4. 4 nomes diferentes. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Que são isso? Que é isso? Tá? Estes foram os cientistas que propuseram a ideia de um modelo atômico. Certo? Nós vamos começar então aqui, número 1, modelo de Dalton. Característica principal, anote aí, modelo esférico e maciço, modelo atômico de Dalton, importantíssimo. Tá? Vamos dar seguimento. O que disse Dalton em 1808, John Dalton? Tá? Ele disse que ele precedeu os conceitos de Leucipo e Demócrito, orientando-os, dando a mesma ideia, que o átomo ele é maciço, indivisível, indestrutível, ele é esférico. Então, essa característica esférica para o modelo de Dalton, para o átomo, foi determinada como modelo atômico de Dalton, certo? 3 características fundamentais neste modelo. Bola de bilhar, pois se assemelha a uma bola de bilhar, totalmente esférico, maciço, né? E considerava o modelo de Dalton como sendo indestrutível. Então, a primeira ideia, percebam que Dalton, ele não, de certa forma, não elabora nenhuma experiência muito criativa para dar o conceito do átomo, mas é importantíssimo, tá? Pois a partir daqui nós teremos conceitos de que os átomos, eles, em uma reação química, ele se reorganiza. Ele rompe suas ligações formando novas substâncias. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas fundamental na história, na nossa aulinha de hoje, é que o modelo atômico de Dalton, preceito por esse cientista, ele nos orienta que o átomo ele é esférico. E átomos de um mesmo elemento químico tendem a ter o mesmo tamanho. Então eu tenho aqui exemplo, átomos de hidrogênio. Percebam que todos esses átomos aqui são átomos de hidrogênio. Átomos de oxigênio, todos são representados por um mesmo modelo, por um mesmo desenho. Então, o modelo atômico nada mais é que representar o átomo, tá certo? Então, o primeiro modelo atômico, maciço, indestrutível, indivisível, modelo de John Dalton. Talvez
Talvez vocês já devem ter ouvido falar aí de uma doença chamada daltonismo. Aquela doença que impossibilita algumas pessoas de identificarem as cores, né? Enxergam apenas tons de vermelho. É uma doença genética ocasionada em algumas células específicas lá da sua visão. E Dalton tinha essa doença. Ele descobriu essa doença e, em homenagem aí a ter descoberto, ter feito esse trabalho, a doença ficou conhecida como daltonismo, tá? Totalmente relacionados aí ao nosso cientista que propôs aí o primeiro modelo atômico, certo? Seguindo, vamos lá, seguindo. Nós temos o modelo atômico de Thomson. Novo cientista, percebam que de 1808 nós temos uma nova proposta apenas em 1856, certo? Então demorou um certo tempo aí para nós termos um novo modelo atômico. Esse modelo atômico, nas imagens que eu tenho aqui, eu posso ver já um pudim de passas, né? Porque assim que ele ficou conhecido, esse modelo atômico de Thomson, o que Thomson fez, qual é o modelo dele, qual é o desenho, qual é a estrutura que vai representar o átomo. O seguinte, Thomson, através de uma experiência realizada com tubos catódicos. O que é isso? Essa imagem que está aparecendo aí. Tá? É um tubo de vidro, uma cânula de vidro. Essa cânula está ligada em uma corrente de energia elétrica. Dentro desse tubo tem um gás a baixíssima pressão. Esse gás, ao estar dentro desse tubo, percebam que ele incide aqui uma luz. Está vendo aqui uma luz que está em movimento? Deixa eu trocar aqui meu cor aqui, ó. Essa luz que está em movimento aqui dentro. Certo. Não deu para passar ali, mas enfim. Essa luz, ao ter uma interferência de uma placa metálica carregada positivamente, negativamente, perceba o que acontece com esse feixe de luz. Ele sofre uma repulsão. Opa, se sofre uma repulsão, então a matéria, a partícula que compõe, a menor partícula que compõe essa matéria, ela apresenta natureza elétrica. Então, se ela tem natureza elétrica, nada mais que Thomson descobriu os elétrons. Então está aí. O modelo atômico de Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria. Ele é considerado o pai do elétron, né? Não que tem pai, filho, mãe, não isso, mas ele que descobriu a natureza elétrica. Então ele deu um novo modelo atômico. Não é somente esférico, como disse John Dalton. Não é somente uma esfera maciça e indestrutível. É uma esfera assim, como vocês podem observar aqui em laranja. É uma esfera, mas ela está recheada. Eu tenho aqui, intrinsecamente aqui, em cima dessa esfera, várias o quê? Ah, professor, eu vejo várias bolinhas com um sinal negativo. Ou seja, é a carga elétrica o quê? Negativa. Então, quem descobriu o elétron? Quem descobriu a carga elétrica negativa da matéria? Quem foi? Thomson. Dalton, cientista anterior, disse apenas que era esférico, maciço, indestrutível e só. Thomson nos diz que nós temos partículas negativas. E toda a esfera que compõe este átomo, ele tem carga, como nós podemos observar aqui, ó, carga positiva. Então Thomson diz o seguinte, que o átomo é uma esfera carregada positivamente, cheia de elétrons inseridos, cheio de elétrons conectados, ligados. E esses elétrons, obviamente, quando tem uma carga elétrica negativa, sofrem repulsão, certo? Então temos aqui um segundo modelo atômico. Perceba que as partículas negativas e positivas começam a aparecer a partir daqui. Você alguma vez já deve ter visto que ao passar o braço por em uma televisão, ou em um portão, em uma porta de carro, você leva um choque. Já aconteceu ou não? Certamente, porque nós temos o quê? Elétrons. Nós somos dotados de matéria, todo o nosso corpo é formado por átomos, então todos os nossos átomos nós temos cargas elétricas. Quando eu tenho um desemparelho desses elétrons, pode sofrer uns pequenos choques aí, certo? Partido, nosso... importantíssimo aqui, estava esquecendo, mas este tubo aqui, essa experiência que eu falei aqui no início, essa experiência química que eu estou mostrando aqui agora, está aqui em preto, está aqui embaixo, essa experiência aqui, ele utilizou um tubo de vidro. Este tubo de vidro, quem proporcionou isso, quem foi o inventor disso, foi um cientista chamado William Crookes. Importante, anote aí, William Crookes. Tem lá na sua apostila, depois eu passo o nome dele certinho. Mas através dessa experiência do tubo de vidro de William Crookes, que possibilitou que Thomson proporcionasse um novo modelo atômico, certo? Esse tubo de vidro ele ficou conhecido também como tubo de raios catódicos. Catódicos, é porque o raio ele parte do cátodo.
Isso a gente vai ver mais para frente. O importante dessa aula, desse momento, é o modelo atômico de Thomson descobriu a natureza elétrica da matéria, dando uma nova ideia, um novo modelo para o que é o átomo. Átomo maciço, sim, destrutível, sim, porém cheio de cargas elétricas, chamadas de elétron, certo? Dando seguimento, nós temos um terceiro cientista, modelo atômico de Rutherford. Logo em 1911, Rutherford dá um novo experimento. Vocês já devem ter visto aí na sua apostila este desenho aqui, ó, esta imagem. O que isso representa aqui à esquerda aqui do teu slide? Tem que copiar isso, professor? Não, tenta entender aqui comigo o seguinte. Rutherford utilizou a radioatividade, a emissão de partículas alfa, a emissão de uma onda radioativa. Agora pense aqui comigo. A radiação, quem aqui tirou um raio-x já, quebrou uma perna, quebrou um pé, né? Então, a radiação, é possível identificar essa radiação? Dá para ver essa radiação? Ah, eu vejo raio. Não, não dá para ver essa radiação, certo? Rutherford pensou o seguinte. Até então, os cientistas anteriores deram a ideia que o átomo é esférico, maciço, recheado de carga elétrica. Certo? Foi o que Thomson nos disse. Ele pensou o seguinte, eu vou fazer uma experiência de Rutherford. Eu vou pegar um feixe de radiação, vou incidir sobre uma lâmina de ouro e eu vou ver o que acontece. Se os átomos são todos maciços, unidos, esférico, é ruim, né? Frente à câmera é ruim, a gente engasga aqui. Se esses átomos são totalmente indestrutíveis, maciços, essa radiação vai bater no átomo e vai voltar. Era essa a proposta dele. Ele queria saber o que vai acontecer. Vai bater e voltar essa radiação? Mas eu não consigo ver essa radiação. Então, ele utilizou aqui um filme fotográfico, tá vendo? Estou fazendo aqui em preto. Um filme fotográfico, um filme que permite que se essa radiação, partindo aqui do nosso elemento radioativo, ao chocar com a lâmina de ouro, essa radiação vai bater, voltar. Vai bater e voltar. Porém, boa parte dessa radiação atravessou a lâmina de ouro. Como podem átomos maciços sofrerem uma penetração da radiação? Como assim? Então, Rutherford deu um novo conceito para o átomo. Certo? Vendo essa experiência mais de perto, isso como seria? Seria desta forma aqui, ó. Opa, aqui. Eu tenho a representação de vários átomos de ouro unidos uns aos outros. Eu vejo agora uma novidade. Essa bolinha bem pequenininha que está em cinza ao redor do átomo. Essa bolinha bem pequenininha aqui, Rutherford diz que isso é um núcleo. Opa, deixa eu apagar ali para você. Que essa bolinha nós vamos chamar de núcleo. Então o centro do átomo ele apresenta agora um núcleo. Professor. Thomson dizia que existia um núcleo? Não, o átomo era totalmente esférico, cheio de carga elétrica. Rutherford já diz que o átomo tem um núcleo. Qual foi possível aqui proceder que a radiação que incidia sobre exatamente o núcleo bateu e voltou. Agora a radiação, boa parte, atravessa o átomo. A radiação atravessa o átomo porque existe um espaço imenso, vazio, aqui a radiação atravessando. A radiação aqui batendo no núcleo e sofrendo um desvio. Professor, então o átomo, além de um espaço aqui, centro denso, ele apresenta um imenso espaço vazio. Thomson descobriu a natureza elétrica. Rutherford já nos dá uma orientação que o átomo apresenta um núcleo pequeno, denso e positivo. Essa partícula ele chama de próton. Então nós temos agora duas partículas para o átomo. Nós temos o átomo esférico, sim. Nós temos um núcleo positivo que ele chama de próton. E nós temos os elétrons. Em uma região mais externa do átomo, não grudado como Thomson disse. Não exatamente grudado, mas numa área externa. Essa área externa ele chama de eletrosfera. Então, percebam como será o modelo atômico de Rutherford, o modelo planetário do átomo. Então nós temos aqui um núcleo pequeno e denso, que está representado em vermelho. Eu tenho uma região externa, uma região periférica, onde está presente os elétrons.
chamado de eletrosfera, e o elétron, partícula negativa dotada de massa desprezível. O que é ter massa desprezível, professor? Ou seja, a massa do elétron não é considerada. Ela é tão pequenininho que realmente, exatamente, a radiação ela pode atravessar por este átomo. Sacou? Então, características do modelo de Rutherford importantíssimas, tá? Região central de carga positiva, núcleo, que ele chamou de próton. Região periférica externa, onde estão os elétrons. Os elétrons têm massa desprezível. Logo após, meus amados, a partir de 1932, nós temos aqui, ó, mesmo ano, olha uma seta bonita aqui, James Chadwick, tá certo? Este cientista aqui não descreve um modelo propriamente dito, tá? Ele apenas, durante alguns experimentos, entra na nossa história, o que é importante aqui. Pois se o núcleo desse átomo é positivo, os elétrons negativos, positivo com negativo se atrai. Então esses elétrons deviam estar fortemente atraídos pelo núcleo. Mas em um dos seus experimentos, Chadwick descobre que além da carga positiva que tem no núcleo, existem partículas sem carga nenhuma. Uma partícula neutra, que foi chamado de nêutron. Então, considerando relativamente aqui, a massa de um próton e nêutron são iguais, massa de 1. Agora, a massa do elétron, como foi visto, é uma massa que é desprezível. Desprezível, é como se tivéssemos um próton e dividíssemos ele por 1836 vezes, seria o tamanho do elétron. Então, ele é muito pequenininho, tá? E a carga relativa, que no núcleo nós temos uma carga positiva para o próton, uma carga de 0 para o nêutron, e o elétron não está aparecendo aqui, a eletrosfera tem carga de menos 1. Mais 1 com menos 1, eu tenho um átomo que nós podemos chamar de neutro. Um átomo neutro, um átomo estável. Tá? Que é um átomo estável, tem a mesma quantidade de carga positiva igual a negativa. Certo? Vamos dar seguimento aqui. Só quero agregar que agora o átomo ele apresenta quantas partículas? Tinha próton e elétron. Quantas agora? 3 partículas. Ele tem também o nêutron. Vamos ver se consigo desenhar aqui. Seria então um novo desenho do átomo. Partículas positivas de amarelo. Partículas neutras do núcleo. Muito bem. E os elétrons da eletrosfera ao redor do núcleo. Nessa região aí periférica, como foi visto por Rutherford. Temos o desenho aqui bem mais desenhadinho. Então nós temos a representação, um modelo, né? Uma representação é isso. Nossa aula hoje é isso, modelo, representação do átomo. Temos a representação do átomo com as 3 partículas básicas, tá certo? Acabou aí? Don't. Para encerrar aqui modelo atômico, nós temos o último cientista que nos descreve o modelo atômico, tá? Óbvio que após 1913 tivemos outros cientistas, existe o modelo aí de Schrödinger, existem aí o modelo de Max Planck. Mas para ensino médio, nós vamos ficar até o modelo de Bohr. O que o Bohr disse? Tá? Ele contraria a evidência de Rutherford? Não. Ele considera assim que o átomo tem um núcleo positivo, que os elétrons estão numa região externa, na eletrosfera. Porém, esses elétrons eles não estão distribuídos de forma qualquer. Eles não estão apenas ao redor do núcleo. Eles estão ao redor do núcleo, sim, mas palavra principal aqui, os elétrons giram em torno de um núcleo em órbitas o que aqui, ó, circulares, e essas órbitas correspondem a níveis de energia. Ou seja, um átomo que tem 10 elétrons, ele vai ter ali seus 10 elétrons próximo do núcleo. E um átomo que tem 110 elétrons, tudo vai estar conectado, grudado no núcleo? Não. Isso vai estar dividido em níveis de energia, em camadas de energia. Como se nós tivéssemos então um átomo, o núcleo desse átomo, como você tem desenho ali, mas só compreendendo aqui, ó, o núcleo desse átomo. E nós temos aqui 2 elétrons. Pega aqui amarelinho, eles estão orbitando, eles estão ao redor do núcleo, esses 2 elétrons. Tem mais elétron? Tem. Então eles vão estar em outra órbita ao redor do núcleo. Tem mais elétrons?
certo? Nós vamos ver essas quantidades aí de elétrons, certo? Nós teremos uma outra camada, um outro nível. Ao desenhar isso aqui, o que se assemelha a isso? Será que lembra aqui o modelo do nosso sistema solar? Com certeza. Então, alguns cientistas, até alguns livros, orientam que o modelo atômico de Rutherford, ele entra na denominação, na nossa representação, como um modelo de Rutherford-Bohr. Ele concilia os dois cientistas para um modelo só, que é esse o modelo planetário, certo? Então, nós temos aqui agora uma evolução do modelo atômico. Na linha do tempo, seria nossa timeline. Oh, yes, in English. Tá? Quanto aos modelos atômicos, deixa eu trocar aqui. Então, quanto aos modelos atômicos, nós sabemos que a partir de 1803, nós temos uma representação. Olha o átomo desenhado aqui embaixo. Aqui. Antes disso, não existia um modelo, não existia um modelo, não existia uma ilustração para isso, mas existiam conceitos. Primeiro, nós temos aqui o Aristóteles, falando sobre a teoria dos 4 elementos, que tudo no universo era regido por 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Quem assistiu o Avatar está sabendo aí do que eu estou falando. Então, Aristóteles tinha saído ali há 625 anos antes de Cristo, que tudo era formado por 4 elementos. Né? Não elementos químicos, mas sim a combinação da terra com ar, com fogo e água, formava tudo na natureza. No século 4 a.C., 420 anos antes de Cristo, aí sim nós temos a teoria atômica, certo? Mas a teoria atômica, apenas a teoria, tem um modelo para átomo. Não tem imagem, não tem como definir como era o átomo em imagem, mas a teoria é a partir do século 4. Na sequência, John Dalton, átomo esférico, olha aqui, bonitinho, átomo esférico, vou fazer uma setinha mais um aqui. Tá? A partir de 1897, então Thomson descobre a carga elétrica. Então, além de ser esférico, ele agora tem carga negativa, toda inserida no átomo. Estou rabiscando aqui, vocês estão vendo. Na sequência, Rutherford descobre que existe uma imensa região ao redor do núcleo, onde está presente esses elétrons, que ele chamou de eletrosfera. Então, próton no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Niels Bohr, através de seus estudos com camadas eletrônicas, diz sim que é muito semelhante ao modelo de Rutherford, porém tem o núcleo, sim, com carga positiva, tem os nêutrons no núcleo e os elétrons eles estão em órbitas, em níveis de energia, certo? Este modelo aqui de Sommerfeld, como eu disse, existem outros modelos, que este aqui nós não vamos cobrar tanto no ensino médio, certamente nós vamos até Niels Bohr. Ok? Vamos lá, dando sequência. Vamos lá, aqui nós temos uma ilustração de como nós podemos ver a evolução do modelo atômico, né? Nós temos aqui uma evolução crescente, átomo somente esférico, depois com carga positiva e negativa, depois com a presença da eletrosfera. Né? Então, primeiro aqui Dalton nos dá um modelo totalmente esférico, Thomson, um átomo aqui com carga elétrica, descobriu a natureza elétrica da matéria. Terceiro modelo, Rutherford, diz que existe a eletrosfera, um imenso espaço vazio onde orbitam os elétrons. Rutherford, Bohr, como eu disse, aqui temos o modelo de Rutherford-Bohr, que os elétrons estão divididos em níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 1, nível 2, nível 3. Se tivesse mais elétrons, teríamos um quarto nível, um quinto nível, sexto nível, tudo isso ao redor do núcleo de um átomo. Muito bem, pessoal, sabendo que o átomo tem essas 3 estruturas básicas, né? Ele apresenta um próton no núcleo. Dentro do núcleo ele tem também mais as partículas neutras, que não tem carga elétrica. Tudo isso dentro do núcleo. E na eletrosfera estão os elétrons. Olha um Ezinho aqui com sinalzinho negativo. Elétrons, certo? Nós vamos dar seguimento quanto ao conteúdo da tabela periódica, e ali nós temos ali vários elementos químicos, várias letras, símbolos, números. Tá? O que eu tenho que saber desses símbolos, números? Tá? Que são um conjunto de átomos que formam aí nosso elemento químico. São representados por uma letra maiúscula, o exemplo aqui do enxofre, letra S, vem do latim de sulfur, certo? Letra S, latim de sulfur. Nós temos valores que acompanham
este símbolo, tem que decorar isso. Não, você consulta a tabela periódica para isso, tá certo? Mas o que é esse valor aqui? À esquerda, em cima, no canto superior, corresponde ao número de massa do átomo. O que é a massa do átomo? É tudo que está no núcleo. Quais são as partículas que estão no núcleo? Estou escrevendo aqui. São o núcleo. Gente, eu vou providenciar uma caneta. Aí vai ficar mais fácil, tá? Porque no mouse é federal. Vamos lá. Tudo que está no núcleo. Então, as partículas nucleares correspondem à massa do elemento químico. E massa nós vamos representar como sendo a letra A. Olha aqui, ó. P é próton, N é N nêutrons, E é elétrons. E o que é o A maiúsculo, professor? É a massa do elemento químico, certo? O número que corresponde aqui à esquerda embaixo. Nós temos aqui 16 para o enxofre. O que é isso aqui? É o número atômico, representado pela letra Z. O que é o número atômico? É o número de prótons. Sempre, sempre, sempre. Número atômico, representado pela letra Z, corresponde ao número de prótons que tem esse elemento químico. Então, se ele tem 16 aqui, de número atômico, quantos prótons ele tem? Tem 16. Tá? Por enquanto, nós vamos trabalhar com elementos químicos considerados em seu estado fundamental, onde prótons nada mais é que sempre, no seu estado fundamental, é igual a elétron. Então, olha quantas informações nós temos com apenas dois valores, com esse 32 e com esse 16 para o enxofre. Quais informações que eu tenho aqui? Que a massa corresponde a 32, massa é tudo que está no núcleo, é a soma dos prótons e nêutrons. O número de baixo corresponde ao número atômico, corresponde ao número de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Professor, mas tá, eu tenho prótons, tenho elétrons, e qual é o valor somente dos nêutrons? Qual seria o valor dos nêutrons? Bem simples, moçada. O número de nêutrons ele é identificado pela diferença da massa menos o número atômico. Se eu retiro as partículas positivas do núcleo, me sobra apenas o quê? Me sobra apenas os nêutrons. Então, massa desse elemento químico é 32. Nós temos aqui 32 menos o número atômico, que é 16. Vai dar aqui uma coincidência do mesmo número atômico, vai ser 16. Quantas partículas nucleares de nêutrons tem esse elemento químico? 16, certo? Eu tenho aqui um outro exemplo para encerrar, tá? Alguns elementos químicos, como cloro, aqui à esquerda, abaixo Pb é o chumbo, vem púmbulum do latim, e aqui ferro e urânio. Então, o exemplo do cloro, fazer o cloro com vocês primeiro aqui, ó. Todos esses valores aqui, ó, que eu estou circulando aqui, o que é A para o elemento químico? É a massa dele. O que é a massa? É o valor que está em cima. 35, ó, respondi. Quero dizer a vocês que nós vamos ter exercícios aí que nós temos que completar estes valores aqui, ó, esses números. Nós temos que tirar essa informação a partir dessas representações. Então, voltando, para o elemento químico, cloro, certo? Para o elemento químico cloro, qual é a massa? A. Qual é a massa desse elemento químico? A massa é o valor que está em cima, professor, é 35. Qual é o número atômico? É 17. E número atômico, letra Z, sempre, sempre, sempre será igual a próton. Aqui, ó, para o ferro agora, ó, o ferro, o número atômico do ferro, 26, é o número de baixo. Quantos prótons ele tem? Ele tem 26. Vai ser igual sempre, tá? Para os elementos químicos que estamos trabalhando no momento, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então percebam que prótons 26 do ferro, elétron também tem 26. Voltando ao cloro. O cloro tem 17 prótons, tem 17 elétrons também. Tá? Como descobre a quantidade de nêutrons? Novamente, nêutrons é identificado pelo número de massa menos o número atômico, menos o número de prótons. Tá? Bem simples. Posso assimilar que é o maior valor, o valor de cima, menos o valor de baixo? Sim. 235 para o caso do urânio, menos 92, nós vamos ter 143 nêutrons. Tá? Sempre o número de cima, menos o número de baixo. O número da massa, menos o número atômico. Valeu, pessoal. Continuamos a nossa próxima aula. Deixo como sugestão aqui. Pessoal, segue aqui alguns exercícios propostos aí de algumas atividades. Procurem realizar essas atividades. Na nossa próxima aula estarei fazendo essas atividades com vocês.
Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu, abraço.